David Will, em 2020, lançou uma série no Amazon Prime Video chamada Hunters, que tinha uma premissa muito interessante e o resultado era bacaninha. Agora em 2021, ele lança uma outra série também no Amazon Prime Video, chamada Solos, que também tem uma premissa muito legal, só que o resultado não é tão bom assim. A ideia de Solos partiu no momento em que a gente estava na pandemia, do mundo isolado, sozinho, e aí isso acaba refletido na forma como é contada as histórias dentro dessa série, porque são 7 episódios, cada episódio a gente vai acompanhar um personagem específico, e o criador, que é o David Will, ele quer usar cada um desses episódios para desenvolver, tecer comentários em torno dos sentimentos humanos. No primeiro episódio, a gente acompanha a Lia, que é interpretada pela Anne Hathaway, que está tentando se comunicar com o futuro, coisa que ela acaba conseguindo. No segundo episódio, acompanhamos Tom, interpretado pelo Anthony Mackie, que adquiriu um clone para ocupar o seu lugar depois que ele morrer. No terceiro episódio, temos Peggy, uma senhora interpretada pela Erin Mirren, viajando pelo espaço enquanto relembra como sua vida levou até aquele momento. O quarto episódio, a atriz Uzo Aduba é Sasha, que após 20 anos de uma pandemia terminar, ainda não saiu de sua casa inteligente, que tenta convencê-la a sair. O episódio 5 vemos a história da Jenny, feita pela Constance Wu, contando suas desilusões amorosas. O episódio 6 é sobre Nera, interpretada pela Nicole Beharie, uma mulher grávida que dá à luz sozinha, porém devido a um problema, o filho cresce muito mais rápido do que deveria. E o episódio 7 temos o Morgan Freeman e o Dan Stevens como Stuart e Otto, onde o primeiro é um homem com Alzheimer e o segundo é um homem que decide ajudá-lo com a cura. E como foi um projeto que foi feito no período da pandemia, se eu não me engano ele foi anunciado em 2020 ainda, era um momento em que as obras audiovisuais estavam tentando decidir como que elas iam continuar acontecendo. E o que o Solos acaba fazendo é meio que colocar um ator sozinho para atuar em um episódio. Só que em vez de acabar sendo um monólogo como era esperado, acaba sendo na verdade quase que uma forma deles tentarem não fazer monólogos, que é colocando esses atores para interagirem com algo ou alguém. E esses elementos normalmente são provenientes de um fator mais de ficção científica, de uma tecnologia avançada, ou até mesmo o caso como o da Anne Hathaway que eu citei, ou até o do Anthony Mackie, é eles interagindo com eles mesmos em um certo nível. E assim, tinha tudo para eu gostar dessa série, porque tem um fator sci-fi, e eu gosto muito de como a ficção científica no seu cerne é justamente para usar da tecnologia para tecer comentários em torno do comportamento humano, tem um elenco muito bom e a premissa é interessante. Só que no final, nada desses elementos ornam para que Solos seja uma experiência boa. E eu sinto que Solos não funciona por uma série de fatores, mas talvez o principal deles seja o roteiro, seja a narrativa mesmo, porque ficção científica é muito bacana quando você sabe desenvolvê-la. E eu sinto que não é o caso do David Will dentro da série como um todo, porque os roteiros são tão rasos, são tão fracos, e aí o que ele quer ser profundo, parece que ele quer ser muito mais profundo do que ele acaba sendo, não sei se dá pra entender nesse sentido, acaba sendo a profundidade de um Pires, porque as narrativas de uma forma geral, você já viu essas histórias sendo contadas outras vezes, não traz nada de tão inovador assim, e acaba sendo maçante assistir a série. Tem aquele ditado de que um bom diretor consegue pegar um roteiro ruim e transformar num bom filme. Um diretor ruim pode pegar um roteiro excelente e estragá-lo. E eu sinto que não adianta você ter um elenco tão bom em suas mãos se o roteiro que você dá pra eles não têm muito pra onde levar isso. E aí tem muitos momentos na série como um todo que eu sinto que pra tentar gerar algum sentimento, alguma emoção da gente que tá assistindo, os atores têm que exagerar um pouco nas atuações. Anne Hathaway vai gritar, a Uzo Aduba vai gritar, a Constance Wu vai gritar. A Constance Wu, inclusive, eu acho que talvez ela que mais se beneficia, porque estruturalmente mesmo falando, o episódio dela é o que mais se aproxima de um monólogo do que todos os outros. Mas aí parece que eles estão tentando exagerar certas emoções para que a gente do outro lado acabe também tendo algum sentimento. E ao longo da série toda, eu fiquei tão indiferente com aquilo que eu tava acompanhando, eu achei tão frustrante no todo, por mais que tivesse um brilho ali dentro que ele acaba nunca alcançando, porque as temáticas ficam muito em torno da família, da morte, mas principalmente de memórias. Eu acho que se ele se focasse principalmente na questão das memórias e tentasse de uma certa forma, talvez,
criar uma linha narrativa mais coesa, envolvendo a própria questão da tecnologia, que ela é presente nos episódios, mas no geral eu sinto que acaba sendo muito mais um floreio para tentar desenvolver uma dinâmica entre o ator e algum outro elemento do que necessariamente algo que vai ajudar na construção desse mundo, dessa narrativa, dessa tecnologia avançada. Ela tá lá, mas ela não necessariamente tem nada a acrescentar, a dizer em torno disso. E tem um outro ponto que eu acho meio estranho dentro de Solos, é que ela não é uma série longa. São 7 episódios dos 20 e poucos, 30 e poucos minutos no máximo. E pra mim era algo extremamente arrastado. Chegava na metade, eu já tinha entendido o que ele queria dizer, pra onde ele queria ir, e ainda assim tinha mais o resto do episódio pra acompanhar. E eu meio que me vi forçando a assistir Solos até o final, o que acaba sendo decepcionante. Porque, pego como exemplo, eu nunca vi muitos monólogos, mas o da Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge, é um monólogo excelente, porque a atriz é muito boa e o texto é maravilhoso. E ela sozinha sentada, ela consegue ter uma dinâmica que faz você ficar preso durante toda a duração do monólogo, que não é curto, ele tem mais de 1 hora, se não me falha a memória. Enquanto que Solos, com episódios de 20 minutos, parecia que ele não tinha o que contar e ele ia se esticando até te cansar, o que acaba sendo decepcionante. Eu acho que essa é a palavra que define Solos. Eu acho que se eu tivesse que escolher um para ser o meu favorito desses 7, ia ser o sexto da Nera, por mais que ele não pareça que faça parte desse conjunto de episódios dentro de Solos, ele parece muito mais deslocado porque ele parece um terror e não necessariamente o que os outros vinham desenvolvendo até então. Mas eu acho que se for pegar na lógica do que é a série, o meu favorito talvez seja o da Constance Wu, pela forma como ele parece um monólogo mesmo, sem necessariamente ter toda a questão tecnológica ao redor, por mais que no final tenha o twist envolvendo a questão tecnológica, que até remeta um pouco Black Mirror. E esse é meu vídeo falando sobre Solos. Se vocês assistirem quando estrear no Amazon Prime Video, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, qual foi o episódio favorito de vocês, se inscrevam no canal, deixa aquele like e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.